O assunto de hoje, um assunto bem atual: ganância. Conta-se a história de um homem que dizia que ia morrer rico, e ele fazia de tudo, mas não trabalhava. E aí ele começou a trabalhar um outro serviço, sabe? Um outro serviço que não tinha nada a ver. E de repente ele, envolvido em um grande assalto, ele foi baleado. E infelizmente ele morreu rico, agarrado num malote de dinheiro que não era dele. Então a gente vê muito disso por aí. Ao ler os primeiros 6 versículos do capítulo 5 de Tiago, nós já estamos no capítulo 5, é o último capítulo, né? Já teremos aí mais pela frente, eu acho que 3 sermões, a gente já vai estar encerrando, estaremos encerrando a exposição do livro de Tiago. Então, lendo esses primeiros 6 versículos do livro de Tiago, capítulo 5, parece que nós estamos vendo a situação do mundo em que nós estamos vivendo atualmente. A divisão de classes sociais, ricos para um lado, pobres para outro, negro para um lado, branco para outro, e por aí vai, ricos oprimindo mais pobres, né? E vemos uma situação bem ruim. Atualmente a desigualdade social é um dos grandes problemas decorrentes da ganância, muita ganância, superfaturamento de obras públicas, armações, lei de Gerson. Esses dias eu postei nos atos da igreja a questão da lei de Gerson, né? É uma lei que existe aí no mundo de levar vantagem. Eu tenho que levar vantagem em tudo eu tenho que levar vantagem, e por aí vai, sonegação de impostos e outras coisas. Como crentes, nós podemos contribuir para que esse quadro mude, se nós fizermos o que é certo. E nem sempre nós paramos para avaliar isso, para pensar que existe algo certo a se fazer, e às vezes nós não estamos pensando nisso. Nós não podemos entrar no sistema que o mundo dita. Aí existe uma colocação, uma frase de eu estou sendo politicamente correto, né? A questão do politicamente correto muitas vezes não está de acordo com a palavra de Deus. Eu digo para vocês que talvez nunca esteja politicamente correto, não esteja. Relativismo, todos estão fazendo, eu também vou fazer. Isso daí, peraí, está apertando demais, está pegando no pé demais. Não. Todos estão roubando, todos estão sonegando, então eu vou. Você imagina se todos agirem assim, né? Para onde nós iremos? Falar de igualdade social nos dias atuais é como tocar em uma ferida, não no município aqui, não no estado, não no país, mas no mundo. Uma ferida mundial. Muitas vezes até a igreja tem dificuldades para tratar de assuntos como esse. No início da igreja, a evangelização foi acompanhada de um trabalho social bem sério para ajudar os necessitados. Nós vemos lá em Atos, capítulo 2, falando disso. Os que tinham mais repartiam com os necessitados, e eles não eram gananciosos, eles se preocupavam. Qual é o quadro que nós vivemos hoje? O quadro de hoje é um quadro bem por aí, né? Bem essa ideia que nós temos, né? Um saco de dinheiro, um monte de dinheiro no meio, e um puxa daqui, outro puxa dali. Quem pode mais chora menos, quem pode mais ganha mais, quem pode menos ganha menos, quem pode mais tem mais, quem pode menos tem menos, e assim vai. Se você fura fila, se você suborna guarda de trânsito quando é pego na blitz, se você troca seu voto por favores, se você tira vantagem dos outros por se achar mais esperto, se você recebe um troco a mais e não devolve, se você, para tudo na vida, dá um jeitinho, você em nada difere dos políticos corruptos desse país. Eles são apenas um reflexo seu. E as pessoas às vezes reclamam, e nós estamos na semana que precede as eleições, e às vezes reclamamos tanto, falamos tanto de quem deve estar lá, e eu paro para olhar quem está aqui na base. Quem é que está aqui na base? Quem somos nós? Quem somos nós? Né? O que estamos fazendo? Onde estamos contribuindo? Com que? Como estamos contribuindo? Então exigir lá de cima, quando aqui embaixo a coisa está desandando, nós precisamos avaliar. Essa palavra hoje, eu creio que ela vai nos desafiar a algumas posições diferentes. Naqueles dias do primeiro século, a preocupação que Tiago teve foi muito grande, porque eles estavam fora de Jerusalém,
fora da região deles, da cidade deles, e de repente em lugares em que haviam muitas influências diferentes, muitas ideias, e havia muito disso, né, do politicamente correto, do levar vantagem em tudo, ver o lado, os ricos oprimindo os pobres, e assim ia. Nós vamos ver no texto de hoje como a coisa era complicada, como a coisa era difícil, né? Então, creio que teremos algo para as nossas vidas, e uma verdade que fala acima de tudo, e que você precisa levar essa verdade para casa hoje, é essa aqui: o Deus poderoso julgará o homem ganancioso. Quando eu estou falando de homem, eu falo de mulher também, tá? Porque as mulheres ficam, opa, hoje é só para eles, é para todos, é para as mulheres também. Então o Deus poderoso, o Deus dos exércitos, que ele menciona aqui no texto, tá? Ele julgará o homem ganancioso. A ideia de ganância aqui é sede ou ambição de ganho, por ter muito. Não dependência de Deus, autossuficiência. Eu posso, eu tenho, eu vou. Semana passada nós falamos da questão dos planos futuros. É aquela mesma ideia. Não, eu vou para aqui, vou para lá, eu faço. Autossuficiência, né? Está por trás da ganância. As pessoas querendo ver só o seu lado, não querem saber de nada. Querendo ver ganho, querendo ver seus bolsos cheios. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa. Eu comecei a observar algumas coisas no supermercado, que eu não sei se vocês estão notando isso. Eu comecei a observar pela gôndola de carnes. Você chega ali e geralmente o que a gente vê? A gente vai olhando o preço da carne que quer comprar e preço. Aí daqui a pouco você fala, olha, está mais barato. E aí nós pegamos, né, um pacote e nós levamos. Você tem observado que muitas vezes não tem 1 quilo, são 800 gramas? Isso acontece com carne, com peixe. Então é um esquema sutil para pegar as pessoas que chegam, às vezes olham e pensam que é 1 quilo. Observe, porque tem muitos pacotes já prontos com 800 gramas. E eu observando isso, falei, meu Deus do céu, que sutileza. Porque teve situações que eu comprei, eu lembro comprando um peixinho, a vontade de comer um peixinho. Aí peguei o peixe de água salgada, que eu gosto por ter sido criado no litoral de São Paulo. E aí peguei o peixe, prepara o peixe e faz o peixe, mas ou peixe pequeno, ou peixe pouco, ou peixe que encolheu. Não é que encolheu, é que o pacote era de 800 gramas. Então vocês percebem as armações, as jogadas, e por trás disso existem pessoas gananciosas, né? Está lá, 800 gramas, mas você está habituado, de repente mudou isso, que é outra. Vá lá ver a pasta, o creme dental. Creme dental, aquela caixa grande é de 90 gramas, né? Tem uma caixa maior. Sabe o que eles fizeram? Eles colocam dentro um de 70 gramas. Só que a caixa está escrito lá, né, que foi reduzido. Consultei aqui os nossos advogados aqui. O Alberto estava me falando, pastor, tem lei que o cara tem que colocar que foi reduzido o peso, e você pega a caixa do creme dental, você vai ver que está escrito lá bem pequenininho que foi reduzido. Mas são situações que você vê o preço, aí eu falei, puxa vida, por que essa pasta dental, esse creme dental está tão, o preço continua barato e os outros estão lá em cima? O peso, diminuiu o peso e eles mantiveram o preço. Então são atitudes, são armações de pessoas gananciosas. E por aí você vai vendo uma série de outras. Eu estou falando de 2 situações em supermercados, eu creio que tem muitas outras. E eu estou falando de supermercados aqui pertinho, sabe? Você sobe aqui, dobra ali, né? Passa, você já sabe, né? Grandes supermercados. Por trás tem grandes fabricantes, né? Grandes empresas, grandes indústrias. Não é culpa nem do supermercado, é de quem está lá do outro lado. Eu creio que na área farmacêutica, o Ney está aí, também deve ter um monte de esquema. Minha esposa usa um colírio que a caixa é desse tamanho, a caixa. O frasquinho é bem pequenininho e a quantidade dentro é menor ainda. Então, são situações e nós muitas vezes vamos pelo olho, né? Pelo que vemos. Aí você vê, nossa, aí você pula dentro. Quando você vê, você está num barco bem furadão, que afunda rápido. Então essa é a situação
que nós vivemos, mas o Deus poderoso julgará o homem ganancioso. Essas pessoas que têm agido de má fé, que têm levado em frente a lei de Gerson, que têm feito o que eles acham que é politicamente correto, eles chegarão um dia diante de Deus e prestarão contas. E muitos prestarão contas aqui, já nessa vida. Estão nas mãos do Eterno. Nessa noite eu quero ver com vocês, como falei no livro de Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6, as características da ganância. O que estava acontecendo que levou Tiago a abordar esse assunto? Primeiro, no versículo 1: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Tiago fala aqui, ele começa esse capítulo falando de um juízo que viria sobre os ricos, e o que esse juízo produziria nos corações deles. Os ricos poderiam não saber dessa exortação. Há possibilidade de que eles fossem, que ela fosse, essas as exortações fossem para o consolo dos oprimidos. Nós vemos no Antigo Testamento alguns livros, o livro de Obadias, falando da opressão dos edomitas ao povo de Israel, dos ninivitas, né? Vemos falando lá no livro de Jonas, né, que havia uma atuação intensa de pessoas opressoras, e então pode ser que, baseado nessas situações opressivas que eram registradas no Antigo Testamento, que Tiago se preocupa aqui e fala, mas com eles, mas ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se. A ideia de lamentar, de dar urros, de gritar, de prantear, era a ideia que está aqui por trás desse trecho aqui, dessa palavra, a questão de chorar, de lamentar-se, tá? A palavra era usada para expressar a tristeza de um juízo violento, e era algo para aqueles dias, e é algo para os nossos dias. Às vezes eu vejo tanta opressão, e tanto ajuste, e tanto acerto, e tanta postura de olhar ao lado, eu fico pensando, será que Deus não está vendo isso? E às vezes nós nos encontramos assim, será que Deus está alheio a tudo isso? Ele não está. Aqui Tiago dá uma exortada neles: ouçam agora vocês ricos, vocês que estão oprimidos, vocês que estão achando que são os tais, que são os senhores, os todo-poderosos, né? Chorem, lamentem-se, urrem, gritem, planteiem diante de Deus, expressem tristeza, porque o juízo será violento. O juízo de Deus, ele vai acontecer. Não passarão impunes, não passarão em branco de forma alguma. Versículos 2 e 3, continuando: a riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Tá? Essa sequência aqui, versículo 2, Tiago aponta para o valor dado por Deus a esse tipo de riqueza. A riqueza de vocês apodreceu, riqueza podre, que não vale nada. A ideia aqui que a gente tem, né, de algo que num determinado momento começou as atitudes, começou a má intenção diante de Deus. Deus sonda o coração. Não adianta, não, mas no fundo, eu estou fazendo isso, eu fiz aquilo outro, aqueles discursos, né, que são horríveis até de serem ouvidos, tentando enganar, e às vezes enganam as pessoas, enganam o povo, mas a Deus não enganam, porque Deus sonda o coração, e a partir do momento que Ele vê, Ele olha e observa as atitudes estão tentando enganar o povo. A Deus jamais estarão enganando. A riqueza dessas pessoas são riquezas podres, não valem nada. Roupa a traça consome, ouro e prata a ferrugem consomem. E muitas pessoas, quando chegam nesse nível, eles têm uma atitude tão assim repulsiva. Eu vejo que para mim é repulsiva, eu me sinto mal de ver que de arrogância, de autossuficiência, que parece que nunca vai acontecer nada, parece que eles estão impunes acima de qualquer coisa, mas acima de qualquer coisa que eles possam imaginar tem Deus. Deus está atento, Deus está vendo. Versículo 3: aquilo que tornou a riqueza sem valor, podre,
vai ser o motivo do juízo. Riquezas corrompidas, estão corrompidas, apodrecidas, enferrujadas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias, acumularam fraudulosamente. Eu não estou falando daquele que acumula direitinho, que anda direito, que tem posturas diante de Deus, que sonda os corações, posturas corretas, posturas sérias, que enriquecem, mas à custa do suor, do trabalho. Eu não estou falando disso, tá? Não tenho nada contra ninguém que seja rico. Eu vou falar mais um pouquinho para frente, a gente vai ver que Deus criou ambos, o rico e o pobre, Deus criou. Versículo 4: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Os diaristas daqueles dias eram pessoas diaristas. Eles recebiam ao término do dia, e eles precisavam do sustento todos os dias, porque todos os dias eles tinham que comprar o alimento deles. Se não tivesse o dinheiro na mão deles, o sustento na mão deles, eles passariam fome. E ele fala aqui, Tiago fala, por vocês foi retido o dinheiro deles com fraude. A ideia de retido, de retirado, eles foram privados. Aqui não tem a ideia de uma retenção parcial, não, tirou mesmo, trabalhou o dia inteiro, tinha que receber no fim do dia e foi tirado. Houve fraude, houve postura dolosa, foi pensado, vamos tirar. A gente aqui na igreja, nós temos tido alguns serviços diários, por exemplo, pedreiro. Peguei o pedreiro para fazer embaixo da escada aí, o reboco, e ele trabalhou um dia, e ele teve que, não deu para concluir num dia, ele veio no dia seguinte. Eu falei, tudo bem, posso lhe pagar amanhã? Porque eu tinha tratado com ele diário, ele fazia uma parte, eu pagava. Posso lhe pagar amanhã? Ele, tudo bem, pastor, sem problema, me pague amanhã. No outro dia ele veio, trabalhou, no final da tarde eu estava aqui no horário combinado para pagar. Ele precisa daquilo. O que acontecia aqui é que não pensavam que as pessoas precisavam, e pessoas que já estavam numa boa situação seguravam, não queriam saber o que eles tinham para obedecer naqueles dias. No Antigo Testamento, Deuteronômio 24:5: não se aproveitem do pobre necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Pague-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão ele poderá clamar ao Senhor contra você, e você será culpado de pecado. É interessante, o ensino rabínico requeria que os trabalhadores fossem pagos no final do dia. O que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. A ideia de um clamor contínuo. Deus estava vendo, isso incomodava, isso inquietava Deus, se é que podemos dizer que Deus se inquieta, mas no sentido de se preocupar com aquelas pessoas, de ver que aquelas pessoas estavam em situação difícil. E ele fala, o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Chegou a partir do momento que foi travado, que o dinheiro não foi dado, que o sustento não foi dado, que o trabalho foi feito, que não veio o que foi tratado. Deus estava vendo, e ele diz aqui, chegou aos ouvidos o lamento. O lamento chegou, a ação que é vista como tendo sido completada lá no passado, no momento em que foi retido, não precisava ser repetido. Lá atrás eles retiveram e continuaram retendo o dinheiro deles. O lamento dos ceifeiros chegou ao ouvido do Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos era uma expressão hebraica usada para expressar o juízo de Deus, que não deixa passar impune a injustiça. As injustiças que nós vemos hoje, vocês pensam que estão passando batidas? De forma alguma. Diante de Deus, elas estão clamando. As atitudes, a situação que cada um de nós, ou das pessoas, passam, em que o ganho é retido, em que lá no hospital não se tem assistência, porque o dinheiro foi desviado. Lá na escola não tem a merenda, porque o dinheiro foi desviado. Tudo isso
está chegando diante de Deus como clamor. Pessoas vivendo situações difíceis porque não tem, né? Usando às vezes, falando de merenda escolar, que os nossos filhos têm em casa o que comer e vão às vezes, graças a Deus, tranquilos, né, para a escola, às vezes nem precisam da merenda, mas tem crianças que a merenda lá, a comida que ela vai comer, às vezes é a única comida do dia, e às vezes chegam lá, é uma merenda de péssima qualidade, porque foi adquirida de forma, né, diferente, foi feito algum esquema, porque alguém levou. Essas atitudes estão clamando diante de Deus. Deus está vendo e não passarão em branco, jamais. Versículo 5: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Tiago fala aqui da fartura desenfreada e ilícita que eles viviam naqueles dias. Vocês viveram luxuosamente na terra, viveram regaladamente, tiveram vida fácil, viveram na moleza. O dinheiro entrou que vocês não viam nem de onde vinha. E eu creio que vocês já ouviram falar, a coisa que vem, que você nem vê de onde veio, você nem valoriza. E muitas vezes nós vemos isso, né? Dinheiro indo pelo ralo, para desfrutarem prazeres, para viverem nos prazeres, dedicando-se aos luxos extravagantes, dedicando-se àquilo que dava prazer para eles naqueles dias. E nos nossos dias hoje é para quê? É para viver para aquilo que dá prazer para essas pessoas. Alguém que não tinha nenhuma referência de desperdício de bens, a quem ele se refere aqui, gastava mesmo, sem pensar que existiriam consequências. Eram pessoas perdulárias, esbanjadoras, gastadoras. É tão triste ouvir isso, e você vê que isso aqui acontecia no primeiro século, e vê que isso tem acontecido ao longo dos séculos, e chega até nós hoje. Às vezes eu fico pensando, puxa, parece que é só agora, parece que é algo dos nossos dias, do momento, do século 21, não, desde o primeiro século, isso tem acontecido ao longo dos séculos, porque o homem, com a sua natureza pecaminosa, sem Deus, com inclinações egoístas, vendo só o seu lado, coração totalmente distante de Deus, ele entra por esse caminho da ganância. E infelizmente, quantas pessoas sofrem, né, as consequências das atitudes de tais pessoas? Versículo 6, o último versículo, para a gente entender bem a questão da ganância. Depois eu quero fazer algumas implicações e aplicações. Versículo 6: vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Condenado e matado. A fome era uma condenação à morte. Não ter o dinheiro para comer no final do dia era uma condenação à morte. Imaginem se fosse como aqui. Aqui o pedreiro trabalha até sexta-feira, né? Sexta-feira encerrou. Imagina ele ter trabalhado a semana toda esperando pegar o dinheirinho para fazer a feira no sábado de manhã, para comprar o alimento, e chegar aqui a gente falar, não vai ter não, semana que vem eu vou ver. Imagine o final de semana dele, se a semana já não foi fácil, como vai ser o final de semana? No sábado, todo mundo indo para a feira comprar as coisinhas, e no mercado ele não vai porque ele não tem dinheiro. O domingo, né, as famílias juntas, ele não pode nem juntar a família porque ele não tem dinheiro, ele não tem para o seu sustento. E aí a ideia é que você tem condenado e tem matado. Esses dias eu estava conversando com um pintor, ele começou um serviço aqui, ele falou para mim assim, pastor, eu fiz um serviço, acabei de fazer um serviço, a pessoa me contratou, quis o serviço e pegou no pé e queria o serviço. Quando eu acabei de fazer o serviço, isso foi na outra semana lá atrás, ele me falando, a pessoa falou assim, dia 30. Mas a gente não tratou o serviço? Dia 30. Já pensou? Uma pessoa que precisa, que depende daquilo. A ideia aqui, vocês têm condenado e matado o justo. A retenção do dinheiro que o diarista necessitava trazia morte por causa da fome. E mesmo assim, eles não atacavam os ricos. Eles não atacavam. Eles viviam aquela privação, aquela necessidade. Vocês têm matado o justo. A morte era uma consequência da fome. Isso consistia em assassinato, porque a retenção do salário era algo comum naqueles dias. Eles retinham mesmo.
naqueles dias, era algo comum naqueles dias. Nos nossos dias, nós vemos muitas vezes isso acontecendo. Tiago usou essa palavra 3 vezes anteriormente aqui, capítulo 2, versículo 11, 2 vezes, e no capítulo 4, 2. Quando os leitores viram, nas outras vezes já deveriam ter se sentido advertidos, ele falando disso, sem que ele ofereça resistência. Tá? O justo não resistia, não se opunha, literalmente ele não se colocava em oposição, era algo ativo, eles não faziam greve, é mais ou menos essa ideia. Estava lá e eles continuavam, e eles iam, porque Deus estava no controle, eles confiavam em Deus. Deus se opõe e traz juízo àqueles que não se submetem a Ele, mas o justo clama a Deus por justiça. Versículo 4, nós vemos que o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Imagine que situação. Imagine que essa situação muitas vezes é vivida por pessoas nos nossos dias. Eu vi um tempo atrás aí, professores passando um sufoco terrível, professores que nós conhecíamos, pessoal da área da saúde, porque trabalharam 1, 2 meses, 3 meses, sei lá quanto tempo, não receberam. E de repente pessoas que retiveram lá para trás aparecem novamente no cenário. E ainda me mandaram esses dias um convite para uma reunião com uma pessoa que lá para trás se reteve quantas vezes aí. Eu fiquei olhando assim pensando, brincadeira, fez lá para trás, vai continuar fazendo, que Deus tenha misericórdia. Só Deus no coração para mudar uma pessoa dessa. Algumas implicações, alguns exemplos da Bíblia. Nós vimos Tiago condenando a riqueza adquirida através da ganância, da corrupção, da exploração, da desonestidade. Na Bíblia nós temos exemplo de pessoas que eram ricas e muito abençoadas por Deus. Jó, um homem extremamente rico, abençoado por Deus. Abraão, rico, abençoado por Deus. Jacó, mas não eram gananciosos, assim como alguns bem pobres. Pedro, o próprio Tiago, João e outros bem pobres. Provérbios 22, 2. O rico e o pobre têm isso em comum: o Senhor é o Criador de ambos. Deus criou, Deus fez o rico e o pobre. Não estamos falando aqui em ser rico ou ser pobre, estamos falando em ser gananciosos. Temos pobres gananciosos também, muitas vezes piores que ricos. Tem pobres gananciosos que, não sei se você conhece alguém, mas que é até ridículo, é até feio. A postura gananciosa com coisas muito pequenas, que às vezes eu fico pensando, é aquele famoso ditado: Deus não dá asas à cobra. Porque se tiver muito, imagine, com pouco às vezes é uma ganância feia, doentia, contagiosa. Imagina, se tiver muito, vai ser terrível, né? O exemplo de Cristo nós temos, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico na eternidade, lá na glória, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ele não foi ganancioso, rico da glória de Deus, da graça de Deus. Ele veio e se fez carne, habitou entre nós. Infelizmente tem alguns hoje que usam esse trecho aqui para falar que Cristo se fez pobre para que a gente fosse rico. Então aí vamos dar, porque quem fica rico são vocês, são os que estão pedindo. Não é o nosso caso, graças a Deus por isso. Vamos ver as características da ganância agora. Desejo de enriquecer de maneira fraudulenta. Nós vimos aqui a ideia do roubo, do furto, do suborno. E quando eu falo em suborno, aquela ideia do policial parar e tem irregularidades no carro e dá para vir aqui, aí já abre a carteira, lá dentro já vai um salmãozinho ou vai uma garopinha, né? Não salmão, uma garopinha ou um miquinho, né? Vai lá dentro, né? Vamos lá e entrega. Eu me lembro de uma situação que eu fui interpelado. Eu tinha 18 anos de idade, eu trabalhava com um caminhão, era o meu sustento sair dali. Pagava a prestação, pagava as peças que quebravam, pagava o material onde pegava para entregar. E eu fui pego numa área que não poderia trafegar caminhão naquela área, uma área
central da cidade. Eu não sabia, era muito cedo da manhã, eu estava ali, e um policial chegou e ele me pegou, fez eu parar, e aí a gente conversando, e ele, então, e aí? Então, e aí? Eu falei, então, e aí? Eu novo, eu não tinha ideia nem do que o cara estava falando muito, sabe? Bem, aí o cara, porque é o seguinte, né? Tá, então. Aí ele falou, o que você tem aí? Eu falei assim, naquela época, gente, tipo assim, R$1,50 eu tenho. Eu falei, eu tenho aqui R$1,50 que eu vou tomar um café. Eu ainda falei isso, eu vou tomar um café agora, que estava desde cedo trabalhando. Ele falou assim, você ia tomar o café, quem vai tomar sou eu, assim, na minha cara. É horrível isso, gente. Isso entristece ver pessoas agindo assim, pessoas que deveriam ser agentes da lei para que ela fosse executada, que ela acontecesse. O cara chega e fala na minha cara, quem vai tomar vai ser eu. Se eu não desse, ele entrava dentro do caminhão e tomava. Então a gente vê muito disso. Agora a gente vê pessoas que já põem, né, a ideia de agir fraudulosamente, já dá o documento e já vai dentro a garupa, né? A garupa vai dentro aqui, a notinha de 100, a de 50, quando está ruim o negócio, põe uma de 20, mas seja uma moeda de R$1, está agindo fraudulosamente, é pecado, não importa o valor, é pecado. Desejo de enriquecer de maneira fácil, né? Muitas pessoas querem enriquecer de maneira fácil, é um desespero, né? Joga na loteria, aposta para cá, aposta para lá. Às vezes eu vejo pessoas desesperadas, não, mas dessa vez, agora vai. Puf, não vai nada. E quanto dinheiro tem ido? Quanto dinheiro vai? E a pessoa vai lá e vai, tentando de todas as formas. Depositar a confiança nas riquezas, tá? Tem pessoas que depositam totalmente. Provérbios 11:6, a justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Na linguagem de hoje, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. A ganância é tão grande, a vontade de ter, né? Deposita depois a confiança total naquelas coisas, naquilo que conseguiu, e muitas vezes fraudulosamente. Resultados da ganância: a traça e a ferrugem destroem o que o ganancioso adquire. Nós vimos versículos 2 e 3. Corrói, vai embora, some, do jeito que vem fácil, vai que nem se vê. Quando vê, ai, pelo amor de Deus, eu estou numa situação. Eu conheci uma pessoa aqui em Barreiras que eu fiquei bobo de ver a chegada da pessoa em Barreiras. Ela chegou com tudo, aí daqui a pouco parecia assim aquela barraca que puxaram os apoios e foi tudo embora. Situação complicada, foi tudo embora, do jeito que veio muito fácil, foi embora. A riqueza dos gananciosos vão testemunhar contra ele. Pessoas que adquirem bens de forma fraudulenta. Eu fico pensando como um pai chega e olha para o filho. Como que um pai sustenta o filho, sustenta a família? Como que um pai olha para a esposa, o marido olha para a esposa, ou a esposa olha para o marido, vivendo de coisas que vieram através de fraude, que foi tirado da boca de uma criança, que foi tirado do cuidado de uma pessoa que precisava tanto, às vezes, um exame. A gente vê pessoas, outro dia vi uma pessoa com câncer, precisava fazer um exame urgente, foi marcar, só tem para março do ano que vem. Gente, pensa nisso, e equipamentos comprados, às vezes encaixotados aí, por falta de pessoas capacitadas para pôr para funcionar, ou por falta de quê? Quantos elefantes brancos por aí, construções que vão de lugar nenhum para não sei aonde, dinheiro lá enterrado. Você fala, meu Deus, como é que pode? Uma coisa que eu vejo aqui, fala muito dessa ponte que a gente tem aqui no anel viário. Essa ponte, quantos anos foi? Alguém lembra aí? Quantos anos foi para fazer essa ponte? 20 anos, né? Mais de 20 anos, até que o exército pegou e eles concluíram, e a ponte, o pessoal já está falando que está condenada. 20 anos para fazer uma ponte, ela está condenada. Ela pode a qualquer momento ruir. Esses esquemas, essas armações, essas posturas fraudulentas,
ofertas, tá, que acontecem, elas clamam diante de Deus, tá? O ganancioso vai ser alvo da justiça do Senhor dos Exércitos, que não deixará passar impune. Versículo 4 é muito claro nisso. Diante disso, o que nós devemos fazer? Primeiro, não amar o dinheiro, tá? Não amar o dinheiro. 1 Timóteo 6, 9 a 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O dinheiro não é o problema é o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro. O dinheiro não é problema, gente. O que é que o dinheiro é? A solução, não é? Mas o amor a ele que é o grande problema. E você vê pessoas, né, situações, eu já tive em órgãos públicos que está falando alguma coisa, não, porque isso daí, não sei o que, a pessoa já está assim, parece que começa um negócio na orelha, quanto que eu posso ganhar nisso, quanto que eu vou ganhar nisso, vai dando aquele desespero de ganhar, e não escapa nada, ninguém, e é sempre vendo o lado, e sempre dando um jeitinho brasileiro. E quantas pessoas sofrendo tanto por isso, que nós devemos dizer não, quando vemos amor ao dinheiro. Tá? Alguém pedindo algo, não. Gente, é tão complicado isso. É tão complicado você falar não, porque é algo sistêmico. Virou já assim uma febre. Em todos os lugares que você chega, parece que você entra assim. Tem gente que em alguns órgãos públicos, infelizmente, parece que você entra assim, eles olham assim, um cifrãozinho entrando. Vai entrando um cifrãozinho assim, sabe? O papel em branco, que é só preencher o valor. Eu tenho visto aqui, e nós temos pessoas aqui na nossa igreja que têm sofrido por não alimentar esse tipo, né, de comércio barato, ridículo que existe, se é que dá para chamar de comércio. Isso para mim é mais uma atitude diabólica, sabe, e de ganância mesmo. Devemos consagrar a Deus nossas vidas e os nossos recursos que Ele nos deu. 2 Coríntios 8,5 fala disso. Ter consciência de que o nosso valor não depende do que nós temos. Lucas 12,15. Então lhes disse Jesus: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Não são os bens, não é isso. Cuidado. E gente, eu estou falando para vocês porque todos nós estamos sujeitos a termos atitudes assim. Daqui a pouco sermos gananciosos. Você pode pegar, avaliar o meio onde você convive e ver possibilidades da ganância imperar, da ganância ocorrer. Tá? Cuidado, vigie, fique atento. Teve um tempo que eu trabalhei numa empresa e eu fazia compras na empresa. Gente, eu era tão bem tratado. Tinha época que eu falava assim: nossa, mas eu acho que eu estou muito bonito, eu sou o cara. Onde eu chegava, não, vem aqui, não, tá, me ligava, fim de ano, presente, um monte de coisa. Começou a dar nojo aquilo. Eu falava: puxa vida, tudo isso, todo esse carinho, entre aspas, essa atenção, né, era uma forma de me subornar, era uma ganância para que todo o material fosse comprado naquela empresa. E eu tinha possibilidade de coordenar e comprar. E aquilo me aborrecia, me enojava. Isso passa a ser nojento, sabe? Algo assim que vai contra os princípios cristãos, os princípios morais. Ao homem e à mulher de caráter, sabe? Ficar de olho no que você tem, no que você pode oferecer. E isso seja o que for, sabe? Seja o que for. Quantos têm entrado por esse caminho? Quantos nós temos ouvido falar? E aí eu digo: como é que olha para a esposa, como que olha para a família, como é que chega em casa, como é que o filho vai para a escola quando sabe que o pai foi pego numa postura gananciosa, podre, horrível, que a casa caiu. Como é que fica? Parece que nunca fica. Eu creio que fica assim, fica mal. Eu creio que os filhos sofrem, que a família sofre, tá? Mas o Deus dos exércitos, Ele está no controle de todas as coisas. O Deus poderoso julgará o homem ganancioso. Ele vai julgar, Ele vai cuidar. Se você tem sido ganancioso ou gananciosa, confesse a Deus e deixe de ser.
para alcançar misericórdia. Se tiver que ajustar, que retribuir, retribua. Tá? Quando Jesus ia passando lá embaixo da árvore, e Zaqueu, que era bem baixinho, correu lá para cima para ver Jesus que estava passando, e Jesus viu, chamou ele: vem cá, vou hoje na sua casa, bora lá para sua casa. Jesus foi lá e o camarada sentiu, tocou o coração dele e falou: Senhor, eu estou restituindo tudo, quantas vezes mais? Quadruplicadamente, 4 vezes mais, se de alguém eu tirei. Quando Deus trabalha no coração, quando Deus age no coração, quando Deus transforma no coração, Ele coloca um coração novo, um coração desejoso de retribuir quadruplicadamente. Essa era a postura de Zaqueu. Eu vou dar 4 vezes mais. E saiu resolvendo, acertando. Se você, não estou falando que ninguém saia ajustando se teve postura gananciosa, tirou de alguém, que faça quadruplicadamente. Eu estou falando que quando o Espírito Santo de Deus habita no coração, a ação transformadora, é fantástica. Ela quer restituir, ela vai, ela ajusta, ela acerta, ela quer glorificar a Deus. Então, se você tem tido posturas gananciosas, confesse e deixe. Provérbios 28, 13, para que você alcance misericórdia. Se você conhece alguém ganancioso, ore para que Deus transforme esse coração. E se você tiver oportunidade, confronte, porque é pecado. Você está sendo ganancioso, você está sendo gananciosa, para. Às vezes aquela pessoa que está do lado da gente ali, não seja conivente. Mesmo que seja seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, fale: vem cá, está errado. A Bíblia fala claramente, pega esse texto, Tiago 5, de 1 a 6, mostre.